Boa noite. Meu nome é Douglas Santos e tenho 36 anos. Sou natural de São Paulo e sou neto de um nordestino. Gostaria de compartilhar uma experiência sobrenatural que meu avô Juvenal e dois amigos tiveram quando vigiavam uma obra na capital paulista. Essa história aconteceu na década de 70 e mesmo com mais de 80 anos, meu avô ainda conta a mesma história sem modificações. Isso me faz acreditar que eles realmente presenciaram algo fora do comum. Em 1973, o meu avô trabalhava na construção de um condomínio na zona sul de São Paulo. Embora sua função e de seus dois amigos, Daniel e Júlio, fosse apenas vigiar a obra, isso era importante devido aos equipamentos e máquinas caras que eram usados na construção. O terreno ficava nas margens de uma rodovia na zona sul de São Paulo e havia uma grande área de mata atrás dele. Antes de começarem a construção dos prédios, a equipe foi retirar as árvores e fazer a terraplanagem no terreno. Quando a noite chegava, os trabalhadores iam embora e meu avô Juvenal e seus dois amigos chegavam para vigiar o local e os equipamentos. Como ainda não havia nada construído, eles ficavam em um campo aberto sem nenhum tipo de cerca ou muro. A única estrutura presente era um pequeno galpão feito de madeira. Houve uma noite em que o amigo do meu avô, o Júlio, disse que estava com dor de barriga e que precisava ir até o mar para se aliviar, pois na obra não havia banheiro. Então eles usavam a natureza. Depois de alguns minutos, Júlio voltou correndo e assustado. Meu avô Juvenal e Daniel pensaram que ele tivesse avistado algum animal perigoso, pois naquela época ainda era comum alguns animais aparecerem. No entanto, Júlio falou que tinha visto um homem estranho olhando para ele, mas quando ele perguntou quem ele era, o homem deu um salto e desapareceu na mesma hora. Meu avô Juvenal pegou sua arma, que a equipe da obra deixava com eles, e juntamente com Daniel levaram lanternas e foram verificar quem era esse homem. Até então, eles acreditavam que pudesse ser alguém querendo roubar as máquinas e equipamentos. Eles vasculharam todo o local, mas não encontraram nenhum sinal de homem que Júlio havia visto. Naquela noite, eles ficaram em estado de alerta até o amanhecer, quando a equipe começou a chegar para o trabalho. Meu avô relatou ao responsável sobre os acontecimentos da noite, mas como apenas Júlio tinha visto o homem estranho, eles não tinham certeza de que fosse uma pessoa de verdade. Devido aos equipamentos caros da obra, o encarregado tomou medidas para protegê-los. Ele conseguiu mais 2 armas para seus funcionários trabalharem armados durante a noite. A obra avançou sem problemas e estava prestes a concluir a terraplanagem. Certa noite, meu avô, que era um dos trabalhadores, estava próximo a uma árvore apreciando o céu estrelado enquanto fumava um cigarro. Naquele tempo, ainda era possível ver o céu noturno sem a poluição luminosa. Foi então que meu avô viu um homem alto parado do outro lado da rodovia, diante da obra. O homem usava um chapéu que escondia seu rosto, mesmo quando os faróis dos carros passavam por ele. Meu avô chamou os outros 2 trabalhadores e os 3 ficaram observando o estranho indivíduo, sem saber o que ele queria ou o que poderia acontecer. O homem ficou parado por alguns minutos sem se mover, até que ele entrou na mata atrás deles, do outro lado da rodovia. Quando isso aconteceu, meu avô e os 2 outros pegaram suas armas e se prepararam, pois achavam que aquele homem poderia estar interessado em alguns dos equipamentos da obra. No entanto, ele não voltou naquela noite e assim foi até o dia amanhecer. Meu avô informou o encarregado da obra sobre o homem estranho que ele havia visto, e o encarregado decidiu chamar as autoridades para enviarem uma viatura para fazer rondas próximo ao local. A viatura começou a passar pela obra todas as noites por 2 semanas, mas o homem não apareceu mais. No entanto, enquanto eles estavam construindo as bases do prédio, meu avô viu o homem correndo no fundo da obra. Ele chamou seus amigos e juntos foram atrás dele, mas o homem corria tão rápido que desapareceu entre as árvores. Quando iluminavam o local,
Ouviram barulhos vindo de cima das árvores e viram um homem dando saltos de uma árvore a outra. Era impossível para alguém, mas eles mesmo assim atiraram sem acertar o homem que havia desaparecido. Após a falha, eles ficaram receosos e, com a guarita de proteção já instalada na rodovia, decidiram ficar lá e não realizar as rondas mais distantes, especialmente na mata no fundo do condomínio. No dia seguinte, meu avô contou o ocorrido ao responsável da obra. Enquanto conversavam, o coordenador da obra ouviu o relato e comentou que atirar não adiantaria, pois o homem que eles viram não era deste mundo. O mestre da obra acreditava que se tratava de uma entidade que se alimentava das oferendas colocadas na mata e no pequeno córrego ao fundo do local onde eles estavam construindo o condomínio. O encarregado da obra não acreditava em coisas sobrenaturais e achava que devia ser algum ladrão tentando roubar os equipamentos. Ele alertou meu avô e os outros 2 trabalhadores para ficarem mais atentos e vigiarem as máquinas. Após a conversa, eles foram para suas casas, mas começaram a imaginar o que fariam se encontrasse o estranho homem perambulando pela obra novamente. Na noite seguinte, quando chegaram para o trabalho, o mestre, que se chamava Adão, os esperava para uma conversa sobre os eventos recentes. Adão era um homem muito sábio e tinha conhecimento de coisas que a maioria das pessoas não compreendia. Ele explicou para o meu avô, Daniel e Júlio, que a entidade não tinha más intenções e apenas procurava por suas oferendas que haviam deixado de ser feitas no local. Ele aconselhou que, se ele aparecesse novamente, eles o ignorassem e não tivessem medo. As palavras de Adão foram um guia para meu avô e seus amigos. Quando deu o horário, todos foram embora, exceto meu avô e seus amigos, que ficaram vigiando a obra e rezando para que a coisa não aparecesse novamente. Por várias noites, tudo foi tranquilo e não houve nenhum acontecimento estranho. Na segunda-feira, tudo mudou. Pouco antes da meia-noite, eles ouviram um barulho dentro da floresta e foram investigar com suas armas e lanternas, mas não viram ninguém. Quando estavam voltando, algo muito rápido passou por eles. Eles viram apenas um vulto. A coisa parou mais adiante e ficou encarando eles. Meu avô não sabia o que fazer, mas Daniel apontou a arma e atirou na direção daquela coisa. O tiro acertou, mas a coisa se transformou em uma fumaça e simplesmente desapareceu bem na frente de todos. Segundos depois, uma presença estranha se materializou. E em seguida começou a emitir ruídos sinistros que fizeram com que os 3 trabalhadores tremessem de medo. Eles correram para a guarita e se trancaram lá, pois a noite foi longa e assustadora. De acordo com o meu avô, a presença gerou uma ventania aterrorizante e ergueu uma poeira que cobriu toda a obra. Além disso, galhos e lixos começaram a cair. Não havia nada que eles pudessem fazer, então eles rezaram e pediram a proteção de Deus. Mais tarde, a presença foi se acalmando até desaparecer por completo. No dia seguinte, quando o pessoal chegou para trabalhar, meu avô contou sobre a noite de terror ao mestre da obra, Adão. Apesar de ter dado uma bronca nos trabalhadores por terem atirado, ele aconselhou que eles fizessem uma oferenda para a presença e deixá-los em paz. Na noite seguinte, os 3 seguiram o conselho de Adão e se dirigiram à obra, onde o mestre também chegou. Os 4 entraram na floresta no fundo do condomínio e levaram alguns itens como uma espécie de oferenda. Enquanto isso, o vento balançava as árvores, mas o mestre assegurou que não havia motivo para temer, pois a presença não faria mal. Depois disso, a presença nunca mais apareceu no local e assim permaneceu até o final da obra. Não se sabe ao certo o que era aquela presença, se era um demônio, uma entidade ou uma alma perdida. No entanto, tenho certeza que aquilo não era deste mundo.